Graça e paz, irmãos. Esse é mais um flash de esperança da Igreja Presbiteriana do Placas. O templo continua fechado, mas a igreja continua atuante. Todos aqueles que foram chamados a servir ao Senhor com alegria, todos aqueles que foram unidos com Cristo, estão firmes, orando, jejuando, servindo aos irmãos, contribuindo da maneira que o Senhor lhes propuser, lhe der condições, mas a igreja permanece firme, porque o Senhor a comprou por um preço de sangue, o próprio sangue de Jesus ali na cruz. Então nós louvamos a Deus por sua vida, você que nos ouve pelo YouTube, você que participa conosco nesse dia em que nós, mais um dia, fomos agraciados com a vida, alguns com algumas enfermidades, tantos com tantas lutas, muitos vivenciando momentos de perda, momentos de dor, mas olhando firmemente para Jesus, que é de onde vem o nosso socorro. Então é exatamente no Senhor onde nós encontramos aquilo que nós necessitamos para continuar na nossa caminhada como servos, como igreja do Senhor aqui na terra. Então eu louvo a Deus pela sua vida e agradeço imensamente ao Senhor a oportunidade de estarmos juntos por esse canal. Deus de antemão já havia preparado esse momento para que nós vivenciássemos um momento de pandemia, um momento de dor, um momento de tristeza, mas também um momento de gratidão a Deus, porque o Senhor cumpre os seus propósitos conforme o seu próprio querer. E a nós cabe agradecermos por podermos vivenciar com Ele tudo aquilo que Ele provê para nós. Eu convido você a orar ao Senhor e em seguida lermos a palavra. Oremos. Senhor, nós te damos graças, porque é um privilégio, Pai, estarmos aqui com vida. É um privilégio, ó Deus, termos o Senhor como Salvador. E é uma graça imensa, ó Pai, a salvação que o Senhor nos deu. Que nós vivamos, ó Pai, de maneira que te agrade, de maneira, ó Deus, que honre o teu santo nome e vivenciando, ó Deus, dia a dia, conforme o teu querer. Nós agradecemos, ó Pai, por tanto amor sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Convido você, meu irmão, a pegar sua Bíblia e ler junto comigo Filipenses, capítulo 4. Nós leremos do capítulo 4 os versos de 4 a 7. Então, Filipenses 4, do 4 ao 7. Vamos ler. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que palavra linda, né? Glória a Deus por essa palavra tão linda. O apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Filipenses e por consequência, né, a nós, igreja do Senhor, ele lembra os filipenses da necessidade da alegria. E essa carta, quando ela foi escrita, Paulo não estava vivenciando os seus melhores dias. Aqueles dias de alegria, de grandes contentamentos. Não. O apóstolo Paulo, ele vivenciava momentos de tristeza, momentos de cárcere, momentos de perseguição, momentos de injustiça. Mas o apóstolo Paulo, ele, movido pelo Espírito Santo, ele motivava as igrejas, e nesse caso, a igreja em Filipos, a perseverar com alegria, a demonstrar a alegria, o contentamento diante das situações. Então o apóstolo Paulo, ele diz que
para os filipenses e para nós que eles deviam se alegrar e se alegrar no Senhor. Trazendo essa palavra para esse momento tão complicado em que nós estamos vivendo, momento em que muitas vezes a gente já nem quer mais ligar a televisão ou acessar os canais de informação, porque são tantas notícias tristes, tanta morte, tantas enfermidades, né? Os boletins saindo todos os dias e todos os dias os números aumentando, escassez, né? Falta de emprego e tantas outras coisas que são ruins, tantas coisas que nos afetam, tantas coisas que prejudicam. O apóstolo Paulo traz essa palavra para nós, uma palavra tão atual, né? Que nós devemos nos alegrar no Senhor, independente das circunstâncias. As circunstâncias muitas vezes elas nos encaminham a ficarmos tristes, a ficarmos angustiados, mas o Senhor é o Senhor que supre as nossas necessidades. Então, Filipenses aqui recebe essa carta, né? Recebe essa carta do apóstolo Paulo com essa motivação, com essa palavra de fé, essa palavra de esperança. E é dessa palavra, né, de fé e de esperança que eu quero compartilhar com vocês. Então, o apóstolo Paulo ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, pela ação de graça. Então, os tempos são difíceis, é fato. Mas é fato também que nós, povo de Deus, temos um Deus todo-poderoso a cuidar de nós, a zelar por nós. E o apóstolo Paulo aqui nos recomenda a colocarmos essas preocupações diante de Deus. Desse Deus que pode todas as coisas, desse Deus que é Deus provedor, que é Deus misericordioso, que é Deus consolador, que é Deus sustentador, que é o nosso Pai eterno, nosso Deus forte. Diante desse Deus. Porque colocando diante desse Deus, a seu tempo, Ele nos dará resposta. Nenhuma das nossas orações ficam sem respostas. O Senhor, Ele tem sempre uma resposta para nós. O sim é aquele que nós sempre queremos. Quando nós oramos, né? Nós sempre queremos o sim. Se é uma enfermidade, nós queremos o sim da cura. Se é uma escassez, nós queremos o sim da abundância. Se é o desemprego, nós queremos o sim do emprego. Nós sempre queremos o sim, mas muitas vezes o Senhor também nos dá o não. O não também é a resposta de Deus. Quantos de nós aqui orou para que um familiar, uma pessoa querida ficasse curado e o Senhor disse não? Quantos de nós recebeu esse não? E agora, nesses tempos de pandemia, quantos não o Senhor deu? Mas o Senhor, quando Ele dá o não, Ele tem os seus propósitos, Ele cumpre o seu querer. E o querer do Senhor, Ele é sempre perfeito, independente do nosso sofrimento, da nossa angústia, da nossa tristeza, porque isso tudo Ele transforma. Ele transforma em paz, em consolo, em graça, porque Ele é Deus. O Senhor, Ele nos dá o sim, Ele nos dá o não e Ele nos dá o espere. O espere também, muitas vezes, a gente não gosta, porque a gente quer logo. Mas o tempo do Senhor é perfeito, porque perfeito é o Senhor. Então, o tempo dele também é perfeito. E nós precisamos crer em Deus e esperar. E não andarmos ansiosos de coisa alguma. Colocar na mão do Senhor e descansar. E descansar. O apóstolo Paulo segue dizendo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando nós entregamos para o Senhor as nossas preocupações, nós confiamos nas mãos do Senhor aquilo que nós precisamos, o Senhor, Ele nos dá a paz. E é exatamente por isso que quando nós oramos e recebemos o não do Senhor, e o Senhor vem com aquele consolo, com aquela paz, com aquela calmaria no nosso ser, que só vem dele mesmo, né? Então, a minha oração nesta manhã, neste dia tão lindo que o Senhor nos dá, é que o Senhor, Ele continue ensinando o nosso coração
a amar, a temer, a confiar. Porque se nós confiamos no Senhor, nós vamos passar por toda e qualquer luta, olhando para Ele e dando glória a Ele. Então que o Senhor seja glorificado sobre a sua vida, sobre as nossas vidas e que haja paz e esperança no seu coração. Em nome de Jesus.